Américo, quando a gente fala de Azerbaijão, é esse olhar também para a instabilidade econômica na região diante desse conflito. Exato, Carol. Isso porque o Azerbaijão, como você colocou muito bem, é um dos grandes produtores de petróleo, assim como outros países do Golfo Pérsico. Agora, um ataque contra o Azerbaijão, na verdade agora o segundo ataque, mostra como esse conflito está se ampliando, porque o Azerbaijão não faz parte do Oriente Médio. É um país que era parte da antiga União Soviética, faz fronteira com o norte do Irã e já foi atacado ontem, o que provocou uma grande ira do governo do Azerbaijão, que prometia retaliar atacando o Irã. O ministro das Relações Exteriores do Irã negou o primeiro ataque, dizendo que não tinha sido um ataque dos iranianos, chegando a sugerir, inclusive, que poderia ser algum tipo de armadilha criada pelos israelenses para provocar o Azerbaijão contra o Irã. Mas agora a gente tem esse segundo ataque, mais uma vez, contra um país que não faz parte do Oriente Médio, que já estava muito irritado ontem com o ataque inicial. É possível, como o governo do Azerbaijão disse ontem, que eles ataquem posições no Irã. Se isso acontecer, Carol, a gente vai ter uma expansão significativa do conflito, porque o Azerbaijão passaria a ser o primeiro país fora dessa trinca Irã, Estados Unidos e Israel a participar de combates, efetivamente. Todos os outros ataques do Irã contra vários outros países, nesta madrugada mesmo, nós tivemos ataques iranianos contra o Bahrein, o Catar, contra a principal base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, que fica no Catar, e também contra a Arábia Saudita. O Irã continua atacando esses países, mas eles até aqui têm adotado uma defesa apenas, uma tática de se defender dos ataques, derrubar eventuais aviões dos iranianos que entram nos seus espaços aéreos, como disse que o Catar fez, e também tentar deter os drones e os mísseis iranianos. Mas nenhum deles até aqui se propôs a atacar o Irã, porque eles não querem se envolver nesse conflito do lado israelense. Isso pegaria muito mal para a sua população, vendo o país atacando um outro país muçulmano ao lado de Israel. Essa não é uma guerra popular no Oriente Médio. Por outro lado, esses países precisam se defender. Em algum momento é possível que eles se engajem de fato contra o Irã. O Irã que vem tentando forçar aí, inclusive, uma crise econômica. Nós temos já relatos de pelo menos 9 navios que teriam sido atacados na região do Golfo Pérsico, e o Estreito de Hormuz continua fechado. Então a gente tem uma pressão econômica, tem os ataques do Irã contra todos esses países e também uma intensificação dos ataques de Israel e dos Estados Unidos. Esta noite, segundo alguns relatos, lá no Irã teria sido a noite com maior número de bombardeios contra alvos na capital do país, Teherã, inclusive também com muitos ataques de Israel a Beirute, a capital do Líbano. Os israelenses chegaram a exigir que cerca de 500 mil pessoas abandonassem as suas casas nas regiões sul da capital do Líbano, Beirute, que é uma área onde o Hezbollah é muito forte. A intenção de Israel é tentar desmontar completamente a estrutura de comando do Hezbollah, enquanto continua atacando muito fortemente o Irã para tentar enfraquecer a República Islâmica o máximo possível. Então a gente vê, Carol, um recrudescimento da guerra, com muita gente dizendo que essa noite foi a noite mais violenta dos ataques contra o Irã, e também uma expansão dessa guerra, com vários países sendo dragados para o conflito, como aconteceu no Líbano, por exemplo, um país que não queria participar desse conflito. O Azerbaijão, que não só foi atacado 2 vezes, como promete retaliar, e também os países europeus, que começam lentamente a entrar nesse processo. Aqui o Reino Unido e também a França enviando reforços para suas bases no Oriente Médio, com a estratégia também de se defender. Mas isso em algum momento pode mudar. Eles podem achar que, ao se defender, eles precisam atacar, por exemplo, lançadores de mísseis no Irã. Então a gente vê um recrudescimento da guerra e uma ampliação do número de países direta ou indiretamente envolvidos nisso.